Olá, a paz do Senhor, aluno e aluna da Escola Bíblica Dominical. Que bom estarmos juntos mais uma vez para mais uma lição. Hoje é a lição de número 11, Deus apresenta salvação ao cristão. Convide a sua família, chame seus filhos, pegue a revista da Escola Bíblica, a Bíblia Sagrada e vamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Lição 11, Deus apresenta salvação ao cristão. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 para iniciarmos o estudo da Palavra de Deus. Esther, capítulo 8. Nós já estamos no capítulo 8. Versículo 1. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado quem ele era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais perante o rei, Esther, E se lhe lançou aos seus pés e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs-se em pé perante o rei e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para aniquilar os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois, como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estendera as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como bem parecer aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Agora vamos para o versículo 16. E para os judeus houve grande luz e alegria e gozo e honra, também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, baseado nesse capítulo 8 de Esther, nós vamos falar hoje sobre a salvação que Deus apresenta a todo cristão. O livro de Esther como um todo mostra a providência divina, a providência de Deus para o povo judeu, para Esther, para Mardoqueu. Mas é importante a gente saber que ainda hoje Deus continua agindo em favor do seu povo. Ainda hoje nós precisamos saber que vale a pena fazer o que é correto, porque quando nós estamos do lado do Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Quando nós pensamos nessa palavra socorro, geralmente a pessoa que pede socorro ou que grita por socorro, ela está numa situação de muito desespero, A pessoa que está numa situação tranquila, numa situação favorável, ela não grita por socorro. Então, quando chega ao ponto de gritar, é porque a pessoa já está desesperada. E nós vemos aqui nessa lição, o comentarista coloca aqui para nós, que Deus ele vem a socorro do seu povo, ele vem de encontro ao seu povo para o socorrer. E é assim que acontece, porque muitas vezes, especialmente porque nós temos o olho humano, O olho humano nos leva a uma visão, às vezes, curta, e o que nós vemos é só tempestade, nós vemos desespero, mas Deus nesse momento, Ele vem justamente trazer o seu socorro para nós. Item de número 1. A bondade de Deus é iminente. Os verdadeiros servos do Senhor procuram andar neste mundo com todo o amor, sem maldade, em seu coração. Quem vive
com Deus desfruta da paz que só se encontra nele, pois acredita que a bondade divina sempre estará lhe auxiliando. Então, quem se abriga em Deus, quem vive com Deus, ele tem esse descanso na sua alma, né? Porque ele acredita que a bondade de Deus sempre vai lhe auxiliar. Item 1.1. Deus jamais se esquece. Mardoqueu poderia até ter pensado que Deus já tinha esquecido dele, né? Ele fez aquela denúncia que livrou o rei da morte, e aí ele pensou que a vez dele já tinha passado, que já tinha se esquecido dele. Mas no final das contas, o rei um dia solicitou a leitura do livro de crônicas, se lembrou de Mardoqueu, deu a ele uma recompensa, né, que ele saiu pelas ruas sob o cavalo, com a vestimenta do rei, e Deus ali recompensou Mardoqueu. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que Deus recompensou Mardoqueu porque ele era fiel a ele, e Deus pode nos recompensar, né? Eu e você, ainda hoje, se nós andarmos de acordo com sua palavra. Item 1.2, um Deus todo-poderoso. Ao assistirmos o rei Assuero honrando a Mardoqueu, somos motivados a ter convicção de que o Senhor semelhantemente cuida de nós. E é verdade, né? Mardoqueu demonstra confiança de que Deus seria com ele independente da circunstância. Ele nos ensina que acreditar em Deus é ter confiança no seu afeto, é saber que o seu desejo é melhor para nós, né? Porque às vezes a gente acha que é o nosso desejo, que são as nossas vontades, que é a nossa sabedoria, né, na nossa inteligência, que a gente sabe o que é melhor para nós. Mas na verdade Deus, que é o nosso Pai, o nosso Criador, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós. E se necessário, no momento certo, Ele vai nos socorrer, enviar socorro para nós. Item 1.3. A lealdade ao Senhor traz recompensas positivas. A admirável história da rainha Esther narra um intenso aprendizado nesse capítulo 8, né? Quando o rei Assuero dá o seu anel real, que ele tomou de Amã e deu a Mardoqueu. Então, a elevação de Mardoqueu, cuja vida é marcada por injustiças e perseguições, se deu porque ele era fiel ao Senhor. Então, foi por causa da fidelidade de Mardoqueu, né, que ele tinha com o Senhor, que o Senhor veio ao seu encontro, que o Senhor fez ele passar por tudo aquilo. Tenha certeza que você poderá passar por momentos de injustiças e perseguições, mas permaneça leal ao Senhor, assim como Mardoqueu, e tenha certeza que pode acontecer uma grande virada na sua vida. E eu queria te lembrar de uma coisa. Às vezes, mesmo que você seja fiel ao Senhor, durante toda a sua vida, toda a sua trajetória aqui na Terra, pode ser que a recompensa não chegue aqui na Terra. Ou pode ser que você, nessa vida terrena, nunca seja levado a um lugar de destaque, assim como foi Mardoqueu. Mas por isso, eu queria ler com você aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, aqui em Apocalipse, a gente vê que nesse livro, que é o livro da vida, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, a gente entende que naquele livro estava escrita a obra que cada um fez, e aí ele teve um julgamento, e cada um teve uma recompensa pela sua obra. Então, nós cristãos, nós não precisamos de realizar boas obras para ser salvo. A nossa salvação, ela vem através da fé em Cristo Jesus. Então, é uma graça, é um favor imerecido. E depois de ter crido, né, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, a pessoa creu em Cristo, ele já tem essa salvação.
E como consequência, né, da vida cristã que ele está levando, ele pratica boas obras. Mas aqui em Apocalipse diz que nessa ocasião, né, as obras boas ou más serão julgadas. Então, mesmo que você realize boas obras como cristão a vida toda aqui na terra e não tenha nenhum reconhecimento, você pode ficar tranquilo, porque na eternidade, né, essas obras serão colocadas na balança. Item de número 2. Viver com Deus traz crescimento. O Senhor se alegra quando festejamos o seu nome. Esta celebração nos é demonstrada na vida de Mardoqueu, que vivia para exaltar o nome do Senhor. Que bom é, né? Quando a pessoa vive para exaltar o nome do Senhor. O salmista diz no Salmo 34, versículo 17, que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Estar próximo de Deus, como fez Mardoqueu, nos torna abençoados. Deus está procurando seus filhos fiéis na terra para os abençoar. Exatamente como ele fez com Mardoqueu. Ainda hoje, né? Ele procura homens e mulheres para que ele possa abençoar. Homens e mulheres que seguem a sua palavra verdadeiramente. O item 2.1 nos diz que o anel que Amã tanto cobiçou, né? Agora estava no dedo de Mardoqueu. Essa história nos mostra que Deus abençoa aquele que se coloca em sua presença. É o que nós estamos vindo falando nesse trimestre. Que Mardoqueu e Esther, Deus os recompensou, Deus os abençoou grandemente, mas primeiramente eles estavam na presença de Deus. Por isso que Mardoqueu pôde viver o melhor de Deus nessa terra. Que nós possamos ser semelhantes a Mardoqueu e fazer exatamente o que Deus quer que nós façamos. E por isso eu faço uma pergunta para você refletir nesse momento. Se hoje lhe perguntassem, se hoje lhe perguntasse se você está vivendo o melhor de Deus, qual seria a sua resposta? Tem sido proveitoso os seus dias? Você está vivendo o melhor de Deus? Você está desfrutando da presença de Deus? Nesses dias de lockdown, né, que as pessoas estão presas em suas casas, aqui na cidade de Anápolis, nesses 15 dias, sua vida tem glorificado a Deus? Como tem sido o seu relacionamento com sua família? Como tem sido a sua comunhão diária com Deus, né? A nossa vida precisa ser para exaltar o nome do Senhor. Que nós possamos ter consciência que as nossas ações possam ser assertivas para glorificar o nome de Deus, mesmo que dentro de casa, né? Dentro de casa é um campo grande, né? É um amplo campo para a gente glorificar a Deus através dos nossos relacionamentos. Item de número 2.2, desfrutando das bênçãos do Senhor. Quando tudo parece perdido aos nossos olhos e os nossos inimigos se levantam perguntando, onde está o teu Deus? É aí que Deus se levanta para te exaltar diante dos seus oponentes. Pois quando a gente pensa que está caído, esquecido, inclusive como Mardoqueu pensava, que até Deus já tinha esquecido dele, Deus se levanta, né? Deus se levanta e se coloca de pé. É por isso que o cristão, ele desfruta das bênçãos do Senhor. Item 2.3. Com Deus a vitória é certa. A estratégia arquitetada por Mardoqueu e por Esther, ao selarem as cartas com o anel do rei, era bem simples. O povo judeu tinha permissão de lutar para defender a sua vida e propriedades, e poderia matar os que quisessem lhe fazer mal. Então, no final do capítulo 8, realmente tem essa questão lá, de que nessa carta que Mardoqueu fez, se o judeu precisasse matar para defender sua vida, ele poderia fazer isso. No entanto, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque a Bíblia ela traz diversos textos para falar que a vingança não é humana. Nesse caso aqui, os homens, os judeus, estariam fazendo uma vingança com as próprias mãos, que foi uma vingança permitida por Deus. Mas, no entanto, eu gostaria de, sobre vingança, ler com você dois textos.
O primeiro texto é o de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Observe. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Abra sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, no Antigo Testamento, Deus já fala claramente que nós, que o ser humano, deveria amar o teu próximo como a ti mesmo. E aqui ele está falando, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas antes amai. Depois, no Novo Testamento, eu quero ler com vocês Romanos 12, versículo 19 a 21. Romanos 12, 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, Ou seja, deixa a ira passar. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, quando Paulo está dizendo que está escrito, é justamente no Antigo Testamento, O Senhor está dizendo, minha é a vingança não é dos homens, Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, esse texto de Paulo encerra exatamente isso, Como o cristão deve comportar. Primeiro, seguindo o mandamento, De amar o próximo como a ti mesmo. E aqui ele dá uma receitinha para a gente lutar com pessoas que podem ser nossos inimigos, É justamente quando ele tiver fome, dando de comer, quando ele tiver sede, dando de beber. Lembrando que a Bíblia nos fala que é nosso maior inimigo, a nossa maior guerra não é contra uma pessoa física, não é contra a carne, A Bíblia fala que a nossa maior guerra são contra o mundo espiritual. E é disso que nós devemos nos fortalecer da armadura de Deus para vencer justamente essas guerras espirituais. Continuando aqui, no item de número 3 agora, já partindo para encerramento aqui da lição, item de número 3 fala que os planos de Deus são perfeitos. Então, quando nós falamos que os planos de Deus são perfeitos, a réplica do rei Assuero nos remete ao grande plano que Jesus realizou para cada um de nós, por cada um de nós. Quando o rei Assuero, ele permitiu que Amã fosse enforcado, e aí ele livrou o povo judeu, nesse momento nós pensamos no próprio sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Em 1 João 3:8 diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, sempre que o inimigo, o diabo, se levanta contra uma pessoa, contra o povo de Deus, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, sempre que ele se levanta, maior é Deus. E aqui em 1 João 3:8 diz isso, que o Filho de Deus se manifestou justamente para desfazer essas obras que Satanás faz. Graças a Deus. 3.1. A justiça de Deus predomina neste mundo de maldades. O mundo tem muita maldade, Eu e você sabemos disso. Desde a queda, desde o Gênesis, que o pecado entrou no mundo, o mundo vem caminhando com uma maldade atrás da outra, A cada dia a gente se surpreende com a maldade humana. Mas nesses momentos que a gente parece que não tem mais jeito, A justiça de Deus, ela predomina nesse mundo de maldade. Porque Deus, ele é amor. E Deus, ele é amor, e a maior prova disso foi Cristo que morreu na cruz. Então, nessa história de Esther e Mardoqueu, nós vemos que o cristão, ele mesmo no meio desse mundo desumano que está, que hoje está mais ainda, parece, o cristão, ele tem que estar alicerçado na palavra de Deus, ele tem que estar alicerçado em Deus. A sua comunhão com Deus deve estar viva, para que ele possa sobreviver nesses dias maus. O item 3.3 nos diz que o céu
É o único lugar em que não haverá essas pessoas perversas. Provavelmente, você e muitas pessoas em algum momento da vida já fez essa seguinte pergunta: por que há tanta maldade no meio dos homens? E às vezes a gente fica até sem resposta, mas é justamente por causa do pecado. Justamente por causa do pecado. Então, o homem ele veio passando por guerras, por injustiças, por doenças, por fome, por peste, por perseguição. E a Bíblia nos diz que vai chegar um momento que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Vai chegar o dia que não haverá mais maldade, não haverá doenças, guerras ou assassinatos. Por quê? Porque no céu não entra o pecado. A palavra de Deus no Salmo 37, versículo 11, diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, o céu é justamente um lugar para os mansos. Quando essa aula terminar, quando essa lição terminar, convide a sua família, para cantar o hino da harpa cristã de número 422. Esse hino nos lembra, reforça na nossa memória como é o céu. Hino 422 da harpa cristã diz assim, no céu não entra pecado, não entra fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. E por aí vai, é um lindo hino. Cante junto com a sua família. Por quê? Porque é justamente, o céu que nós queremos alcançar. Para concluir essa lição, quando a gente pensa no título dela, que Deus apresenta salvação ao cristão, eu sei que a gente quer uma salvação aqui nessa vida terrena. Nós passamos por tanta dificuldade, por tanta afronta, que a gente quer que Deus nos socorra aqui. Mas eu quero reforçar com você que a nossa maior salvação, o maior livramento que Deus pode dar é a salvação da nossa alma, A maior salvação é essa para a vida eterna, para que nós possamos alcançar o céu. E é isso que nós almejamos, que nós possamos estar firme com Cristo, para que nós possamos morar todos no céu, para que Deus, através de seu Filho, do sacrifício que Ele fez para o seu Filho, através do seu Filho, que a gente consiga, pela sua misericórdia, alcançar o céu. Esse é o meu desejo, eu sei que também é o seu, que Deus possa nos dar essa salvação maior. Deus te abençoe por esse momento dedicado à Palavra de Deus, a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Até a próxima. Fica com Deus. Tchau.